Imagine a escuridão absoluta, um frio tão cortante que parece congelar o ar antes mesmo dele chegar aos pulmões. Há 50.000 anos, o continente europeu não era o berço de civilizações que conhecemos hoje. Era um inferno branco. No coração dessa paisagem impiedosa, abafado pelo uivo de uma tempestade glacial, um som fraco ecoa na noite, um choro agudo e frágil. Você está prestes a testemunhar os primeiros suspiros de um bebê neandertal, uma criança nascida em um mundo projetado para destruí-la. Antes de mergulharmos nesse passado, inscreva-se no canal e deixe o seu like. O seu apoio nos permite desenterrar os mistérios da pré-história. Já se inscreveu? Então, respire fundo e prepare-se. A nossa viagem no tempo começa agora. O calor dentro da caverna contrasta violentamente com a fúria do inverno. O cheiro é denso, uma mistura de fumaça e suor. No chão forrado com peles de mamutes, uma mãe exausta segura sua cria. O recém-nascido está tremendo em seus primeiros contatos com o ar. As mãos da mãe são rústicas, marcadas por anos de caça e sobrevivência, mas tocam o rosto do bebê com uma delicadeza inacreditável. Ela o traz para perto do peito, transferindo seu calor vital. Na natureza selvagem, o calor é a diferença imediata entre a vida e a morte. O que se passa na mente de uma mulher que sabe que o choro do seu filho pode atrair os maiores horrores da noite? Os neandertais carregam o estigma de serem criaturas brutas, mas olhe bem, o que vemos aqui é compaixão profunda. O nascimento é um triunfo contra a probabilidade. Cada criança que respira é a promessa de que a linhagem não morrerá neste inverno. O bebê abre os olhos. Sua visão capta os reflexos das chamas dançando nas paredes, iluminando os rostos de sua família. Seu peito tem formato de barril, uma adaptação evolutiva para reter calor e abrigar pulmões gigantescos, necessários para o ar gelado. Mas a biologia não é um escudo contra a fome. O inverno avança e a caverna começa a se tornar uma prisão. Os estoques de carne seca estão acabando. O leite da mãe depende diretamente de quantas calorias ela consegue ingerir. Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você acha sobre a nossa resiliência comparada à deles. A criança cresce em um ritmo acelerado. Com apenas alguns meses, ele já tenta firmar a cabeça, absorvendo cada detalhe. Seu móvel de berço são estalactites no teto e ferramentas de pedra lascada. Seus sentidos estão sendo forjados na necessidade. O perigo é uma presença constante. Hienas gigantes e leões das cavernas sentem o cheiro da vida nova. Uma noite, a tempestade cessa. O silêncio que se segue é aterrorizante. Significa que alguma coisa está caçando. Na entrada da caverna, a silhueta maciça de um leão das cavernas bloqueia a luz da lua. Ele não ruge, ele age. O clã inteiro se levanta em uníssono. Não há pânico. Há apenas a organização instintiva de guerreiros que conhecem a morte. Eles formam uma barreira entre a besta e a mãe. O som da pedra batendo na pedra e gritos guturais intimidam o felino. O leão recua, pesando as opções. Ele desaparece na neve. A criança sobrevive a mais uma noite. Esse evento molda o pequeno neandertal. Ele aprende que a sobrevivência só existe no grupo. O isolamento é a morte. Eles cuidam de seus feridos. Essa criança está absorvendo a mais pura essência do que significa ser humano, a empatia. Os anos passam com a brutalidade de um rio de gelo. Ele agora tem 3 anos e imita os caçadores adultos. Ele já conhece a dor do frio e entende a reverência absoluta pelo fogo. O fogo espanta a escuridão e cozinha a carne. Ele observa o pai bater um pedaço de sílex contra outro. Clac, clac. Uma coreografia que arranca lascas afiadas da pedra. A criança tenta imitar. Bate um seixo no outro e esmaga o dedo. A dor é aguda, mas ele não desiste. O pai pega as pequenas mãos da criança e corrige o ângulo, um gesto mudo de ensinamento passado por gerações.
Quando a primavera rasga o véu do inverno, o gelo derrete e o mundo muda de cor. É a época da migração. O clã precisa se mover para seguir as manadas de renas. A criança vê o sol refletir nas águas de um rio descongelado. Sua escola é a floresta. Ele reconhece plantas que estancam sangramento e quais trazem febre. A prova final é não ser devorado. Você sabia que os neandertais enterravam seus mortos e usavam pigmentos coloridos? Isso significa que tinham um senso estético. Comenta aqui embaixo se você acredita que os neandertais já tinham alguma forma de religião ou crença em vida após a morte. A infância na Era do Gelo era um milagre diário, mas o verdadeiro banho de sangue evolutivo ainda nem começou. A partir de agora, as regras da sobrevivência mudam completamente com a chegada de uma nova espécie. Prepare-se. Mas a inocência, mesmo a rústica inocência da pré-história, dura muito pouco. Chega o dia em que ele não é mais apenas o protegido, ele precisa ser o protetor. A caça não é feita à distância com arcos e flechas invisíveis. A caça neandertal é íntima, brutal, de perto. Eles não correm para exaurir a presa, eles armam emboscadas. Ele aprende a se fundir com o ambiente, a cobrir seu cheiro com lama. Ele aprende a segurar a respiração enquanto uma manada de bisões passa a centímetros de seu rosto. E então, no momento certo, a explosão de força. A lança perfura, o sangue quente jorra no seu rosto, e mãos, a fera debate-se, a terra treme. É um combate corpo a corpo. Muitos do clã morrem jovens exatamente por causa disso. Os fósseis de neandertais são quase idênticos aos de peões de rodeio de hoje em dia. Cheios de ossos quebrados, costelas esmagadas, crânios fraturados. Mas ele sobrevive. O bebê que chorou na escuridão do inverno agora é um guerreiro. Ele tem a força de um urso e a inteligência de um estrategista formidável. A história daquela criança não é uma história de derrota. Eles dominaram as partes mais inóspitas da Europa e da Ásia por quase 300 mil anos. 300 mil anos. Para colocar em perspectiva, nós, Homo sapiens modernos, existimos há apenas uma fração desse tempo. Nós somos apenas os recém-chegados. E, no entanto, algo mudou no vento. Outras sombras começaram a aparecer no horizonte. Criaturas altas, mais esguias, com rostos diferentes, armas diferentes e uma capacidade assustadora de se comunicar em grandes grupos. Nós, os ancestrais da humanidade moderna. Quando os dois mundos colidiram, a vida daquele clã estava com os dias contados. Não foi uma aniquilação da noite para o dia. Foram milhares de anos de competição silenciosa e mudanças climáticas dramáticas que alteraram as florestas, onde eles eram os mestres. O mundo em que aquele bebê nasceu começou a derreter, e junto com o gelo, desapareceu a espécie mais resistente que este planeta já viu. A escuridão e o frio ainda guardam os seus ossos no fundo das cavernas, mas a verdadeira reviravolta dessa história não é a morte. É a sobrevivência silenciosa. Porque quando aqueles dois mundos colidiram, eles não apenas competiram, eles se misturaram. Aquele bebê não sumiu totalmente no abismo do tempo. Se você não é de ascendência exclusivamente africana subsaariana, olhe para suas mãos agora. Dentro do seu DNA, escondido no mais profundo código biológico, está o fantasma do Neandertal. Cerca de 1 a 2% do seu genoma é deles. Foram os genes deles que nos deram a imunidade necessária para sobreviver. Eles nunca foram extintos por completo. Eles se tornaram nós. A história daquele recém-nascido é a nossa própria história pré-histórica. Uma saga de resistência, de fogo, de sangue e de uma vontade indomável. Se essa viagem te fez enxergar nossos ancestrais com novos olhos, deixe o seu like e se inscreva no Senhor Primal. Se os neandertais ainda vivessem hoje, você acha que dividiríamos o planeta em paz?
ou o nosso instinto os teria eliminado. Deixe sua teoria abaixo.